Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez, né? Buscando o amparo de nosso Senhor Jesus Cristo e buscando nas palavras do Evangelho uma forma de compreender melhor a nossa caminhada, né? Compreender melhor o objetivo que nós temos de estarmos aqui, a bênção que nós temos de poder ter essa oportunidade, né? Graças a Deus essa casa não nos acorda, graças a Deus aqui a gente pode buscar a energia necessária para a nossa caminhada ser mais firme. Autoridade e autoritarismo, é isso mesmo? Isso. Quem tem mais autoridade? É o que nós vamos saber, né? Então, nosso irmão Altair está aqui preparadíssimo já para trazer a palavra do assunto para a gente. Vamos agradecer a Jesus essa oportunidade, ao irmão Miramês de estarmos aqui, e a espiritualidade que nos acompanha, né? A cada passo, a cada instante, que nos defende do mal, que nos guia para caminhos melhores. Enfim, vamos agradecer. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus e da espiritualidade amiga possa nos envolver, para que juntos possamos construir esse estudo. Que o tema hoje é um tema delicado, de extrema importância para os nossos filhos, para as novas gerações, para o futuro do nosso país, para o futuro desse orbe. Nós esperamos tantos de Jesus, esperamos tantos da espiritualidade amiga, pedimos tanto, mas esse assunto que nós vamos lidar aqui hoje, e a gente roga a Jesus e irmão Miramês que possa nos conduzir, é determinante. É determinante. Autoridade e autoritarismo. Nós estamos passando, e quem é da geração passada vivenciou muito bem isso, uma crise moral nos lares muito pesada, muito complicada. Trazendo o Rosando Cringe para o estudo, estudando junto com ele essa semana, ele trouxe uma frase simples em que ele diz: os pais estão cometendo a infantilidade de serem amiguinhos dos filhos. Saem da posição de pais, que é dada a eles por leis sociais e espiritual através de Jesus, e desce para o patamar de amiguinho. Amiguinho, nossos filhos vão ter na escola. Eles têm que nos enxergar como pai e como mãe, para direcioná-los. E aí, quando a gente afasta desse pensamento, há uma inversão de valores nos lares, que nós estamos vendo isso hoje refletido na sociedade, aonde os filhos comandam os pais. Nesse desejo dos pais de disputar o amor dos filhos, né, nós já trabalhamos muito isso aqui, e a geração passada não escutava dos pais: você me ama? Eu não lembro do meu pai me perguntar isso. Eu tinha certeza do amor dele pelas atitudes dele, pelo compromisso dele junto à família, junto aos filhos. E essa certeza eu só vim ter depois que eu tive maturidade para ter discernimento para isso e entendimento. Porque na infância eu tinha medo.
Meu pai falava não, era não. Ele estava agindo com autoritarismo? Não, ele estava sendo pai. O mesmo Rosando Cringer traz para a gente que é impossível você criar uma criança. Para quem não o conhece, gente, ele é um psicoterapeuta espírita, muito estudioso da área. Exatamente. E ele diz o seguinte: é impossível criar uma criança sem traumatizá-la. Não tem como, porque é um choque de gerações. Só que nós vamos nos deixando levar pelo modismo. Então é bonitinho eu sair com meu filho, ir, por exemplo, para um restaurante e dar para ele, para mostrar para a sociedade que eu tenho um bom relacionamento com ele, o direito de escolha dele. Então, será que minha criança de 2, 3 anos está habilitada ou tem conhecimento suficiente para fazer a escolha do que ela vai comer, por exemplo? Do que ela vai vestir? De onde ela pode brincar? Na pergunta 383 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta aos espíritos, que é a seguinte: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Ou seja, por que a criança já não nasce pronta? Por que se eu já passei por aqui, se é uma reencarnação, por que eu tenho que nascer de novo, tenho que aprender a falar, vou ter que ir para a escola, vou ter que ir para o primário, para o jardim, primário, ginasial, fazer tudo de novo? Por que eu já não trago essa condição, já de dar sequência na minha encarnação, do ponto que eu parei, dentro dessa ótica de já vir com um direito de liberdade ou com uma liberdade maior, para me ter escolhas melhores? E a resposta da espiritualidade é um resumo da resposta: o espírito é mais acessível durante esse período, que é o primeiro período da infância. Por que eu li essa pergunta e uma parte da resposta? Porque se nesse momento, que é do 1º aos 7 anos, que a criança e o espírito está mais aberto para as modificações. E por que ele está mais aberto para as modificações? Porque o corpo físico ainda não dá a ele todas as condições necessárias para ele exercer um controle absoluto, para que as tendências dele possam florescer. Se nesse período do 1º aos 7 anos eu entro na infantilidade de fazer um bebezinho só para mim, eu prejudico o desenvolvimento dele. Eu torno mais difícil a caminhada dele, porque as mudanças que ele vai me mostrar e as necessidades do espírito nas brincadeiras lúdicas, no dia a dia, onde eu tenho que botar alguma coisa e trazer alguma correção e trazer alguns limites, eu não percebo, porque eu estou no mesmo nível dele. Eu vou para ser um amiguinho e deixo de fazer o que me cabe. Todos nós aqui sabemos da intuição, né? Intuição de mãe para perfeita. É um dos laços mais perfeitos. Nós estávamos falando isso aqui há pouco. Uma mãe pode estar onde estiver. O filho pode estar lá na Suíça. Se acontecer alguma coisa de grave com ele, ela sente aqui. Por que ela sente? Sintonia, pensamento. É a primeira prece que uma criança aprende a fazer. É a palavra mãe. Nós precisamos estar atentos para esses valores, retomar isso. É muito bacana o menino estar em meio à sociedade, com tudo que a sociedade oferece. Mas tudo que a sociedade oferece traz equilíbrio do espírito. Dando um exemplo, já falei aqui no último estudo, a Sociedade de Psiquiatria, né, os psicólogos, especialistas da área, sugerem que se dê um celular somente a partir dos 14 anos. Na minha geração,
Quando você pedia um pai uma coisa que ele falava não, você não pedia 2 vezes. Porque era não e não. Como que você vai explicar para uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5, 6, os malefícios que um aparelho celular para a idade dela pode provocar? Ela não tem capacidade de percepção. Fazendo uma analogia, é o que a espiritualidade faz conosco. Por que nós recebemos na nossa evolução gradativamente as coisas dentro da capacidade que a gente tem de entendimento? Por que Jesus, quando aqui passou, usava as coisas mais simples para nos ensinar? De exemplo, para exemplificar, é semelhante ao pescador que saiu e jogou a rede, é semelhante ao agricultor que saiu e foi semear. Ele pegava as coisas do dia a dia que a gente tinha capacidade de entender para passar o ensinamento. Assim são as parábolas. As parábolas são dessa forma. Tem uma citação do livro aqui, que é um livro, até me desculpe, viu, gente, que a gente está trabalhando hoje, um desafio chamado Família, em que ele traz, eu vou até antecipar isso, da seguinte forma: com a enxurrada de autores exagerando na ideia da liberdade infantil, estes pais creem estar errando, castrando e frustrando seus filhos, e passam a não exercer sua autoridade, temendo proibir, acabando por dar excessiva liberdade, passando a ser dominados pelos caprichos infantis. É o que a gente mais vê em meio à sociedade. E aqui, gente, eu volto a colocar, o que eu estou falando aqui, eu não estou acusando ninguém, não estou sendo duro demais com ninguém, mas a gente está falando do Evangelho de Jesus, e isso precisa ser retomado. A gente precisa acordar para isso. A gente precisa ter um entendimento que sem isso os nossos filhos vão ter muita dificuldade no processo reencarnatório. Isso é de essencial importância. É como alimentar. Ontem eu tive uma notícia de uma criança nova, chegando aos 10 anos, já iniciando o processo de, como é que chama? Excesso de açúcar, diabetes, pré-diabetes, e de pessoa próxima. Mas a criança não tem uma alimentação regular. Come o que quer, o que deseja, é só bobagem. Eu gosto muito de falar da minha geração, que você tinha o café da manhã, o almoço, o jantar, e ponto. Não tínhamos. Para você educar um filho, hoje, mas você quer que seu filho faça o que você passou? Não é isso. Mas é passando o que nós passamos, é que nos tornamos fortes. É passando por dificuldade, é passando pela dor, é passando por lutas, que nós nos tornamos fortes. Até na pergunta 190 do livro Consolador, que Emmanuel nos traz, né, que é a pergunta que sempre, eu vou até adiantar aqui, que sempre fazem: mas quando o pai faz tudo, a mãe faz tudo e o filho não quer? E na resposta Emmanuel traz: aguardem perseverantes no ensinamento e esperem pela dor corretiva, porque a dor nos educa. Hoje os nossos filhos criam um problema, criam uma dificuldade. O que a gente faz? Ao invés até de trabalhar para que ele passe pela dor, pela dificuldade, a gente vai lá e abraça e evita dele passar. E criamos um ciclo. E ele vai errando. É o que a gente fala, o que os terapeutas falam, que aí é o bebezinho da mamãe ou do papai. Mas vai chegar uma idade que ele vai deslocar. Ele vai ter que sair do campo de ação um pouco do pai e da mãe. Qual vai ser o sentimento dessa criança lá fora, a hora que ela começar a sentir as dores e as dificuldades? Fui traído por meu pai e minha mãe. Por que meu pai e minha mãe não me deram o limite? É o primeiro pensamento que vem. Eles vão se sentir traídos. Pois não? Então, é por isso que na escola, os adolescentes estão nos dando muito trabalho, porque eles têm muita dificuldade
suporta ouvir o não. E também eu acredito que seja por isso que eles estão se matando tão cedo, por tão pouco, porque não está acostumado com frustração. Esses dois pontos que você trouxe, nós vamos chegar neles mais para frente, e eles são pontos realmente muito relevantes e muito sérios. Primeiro, nós vamos trabalhar o não. A dificuldade que as crianças têm hoje de receber o não. E a dificuldade que os pais têm de justificar o não. Autoridade e autoritarismo. Autoridade vem com o quê? Procedimento, conduta. A minha conduta tem que ser compatível com aquilo que eu estou dizendo dentro da minha casa. Se eu não quero que meu filho fale um palavrão, ele não pode escutar da minha boca um palavrão. Não tem como. Se eu não quero que meu filho amanhã não beba, ele não pode me ver bebendo. Se eu não quero que ele... O exemplo tem que partir de mim. Porque ele vai aprender muito mais com minhas ações do que com o que eu falo. Falar não, gente, é edificante. Esse mesmo Rosando Klinge, que ele trabalha muito nessa área, ele narra aqui o seguinte: na casa dele, presentes eram Natal, aniversário e Dia das Crianças. Eram essas 3 datas. Isso é limite. Eram essas 3 datas. Ele recebe uma visita, que era um parente, uma pessoa querida, e essa pessoa levou para o filho um presente. Ele recebeu o presente e disse para o filho, no Dia das Crianças, que estavam mais para frente, o rapaz ficou olhando. Ele abriu, mostrou o filho, foi lá e guardou. A criança respeitou. Não, mas sequência, gente. Tem limite. A criança aceitou, porque ela está preparada para aquilo. O problema é que nós fazemos um jogo hoje muito simples. A criança pede, eu dou. Né? Aí nós vamos criando os príncipezinhos e as princesas. Né? Os príncipes e as princesas. Tudo que eles querem, você dá. Não está errado em dar. Ninguém aqui está falando para o seu filho passar fome, ficar sem roupa, ficar sem um tênis. Mas quando eu falo esse choque de geração, todos que aqui estão, que são da minha geração para trás, quando você queria um tênis, você tinha que ter o desejo de buscar, sair, trabalhar e comprar. Porque não tinha. Não tinha. Você deve dar, precisa dar, está tudo correto. Mas seu filho precisa saber que aquele ato seu, aquele trabalho que você teve para buscar, para levar para ele tem que ter conhecimento. Que é uma dádiva que ele está recebendo. Ele tem que saber que ele mora numa casa que não é dele. A casa dele ele vai construir daqui a uns anos. Ele tem que saber que ele está dentro da casa dos pais. Que ali tem regras, que ali tem limites. Que ali ele vai receber o sustento, ele vai receber a roupa, ele vai receber o sapato, mas que isso custa. Porque se ele aprender isso, na hora que ele tiver que fazer o movimento de sair para produzir, ele não vai ter dificuldade. Na hora que ele receber um não, como ela disse, e isso é muito real, gente, é muito. As coisas são tão impactantes e na sociedade a gente vê isso. Eu já trouxe esse caso para vocês. Eu estava aqui no Itaú Paulo e André tinha ido ao toalete. Eu estava lá em cima, tinha um brinquedo embaixo e uma bola, que a criança entrava e ficava correndo em cima da água. Só que tem um tempo para ficar ali dentro e a criança tem que sair para renovar o ar. Um rapazinho entrou, na hora de sair, ele bateu na mãe na boa. A gente, a espiritualidade amiga, me perdoe na hora, a vontade de dar um tapa na bundinha, né? Porque não faz mal para ninguém e ajuda até no processo. Mas quer dizer, imagine esse jovem aos 15 anos, na hora que ele recebeu um nome de um professor. Ele vai agredir. Imagine esse jovem, a hora que ele for reprovado, por inércia dele.
vai ter sempre um culpado lá fora. E o que isso impacta, né? No fortalecimento do espírito? Tendências difíceis nós temos. Nós estamos no processo evolutivo. Cada encarnação é um passo para mim subir um degrauzinho ou dois. O que vai determinar a minha encarnação, basicamente, são esses princípios corrigidos da primeira infância. É lógico que com o passar do tempo, se você agrega um meio religioso, se você busca de outras formas, você pode se reajustando e ter um caminhar mais tranquilo. Mas nesse primeiro momento, e aí, gente, é o que menos tem hoje. Os pais não têm tempo para os filhos. Vocês lembram de uma reportagem, eu não sei se vocês chegaram aqui, chegaram com uma criança e perguntaram o que ela queria ser quando crescesse numa escola, e ela disse um celular. E aí o pessoal, mas por que um celular? Porque o pai e a mãe pegavam o celular e ficavam o tempo todo no celular. Na capacidade de percepção dela, parece infantil, né? Mas vamos olhar a seriedade disso. Uma criança lhe pedindo socorro, de atenção, de oportunidades, para se fortalecer moralmente, e cada um no seu mundo. São os nossos lares de hoje. Como que nós vamos ter uma sociedade equilibrada se eu não consigo equilibrar meu lar? Vamos pensar num outro sentido. Eu estou criando meu filho, aí ninguém precisa responder, gente, é só a gente analisar. Tem um ditado que diz antigamente assim: uma mãe é para 30 filhos, mas 30 filhos não é para uma mãe. Aonde está o erro? Nos filhos ou na mãe? Vamos analisar isso. A lógica do evangelho, gente. Na mãe, né? Porque se a criança desde pequena ela aprender a ser participativa no lar, ela aprender a arrumar a gaveta dela, ela aprender a fazer um pedido e escutar um não, ela perceber que ela faz parte de um grupo que ela tem que dividir, provavelmente em todas as necessidades da mãe a criança vai estar junto, o filho vai estar junto. Mas se ela for criada como príncipezinho ou como a princesa, não vai dar não. Você pode fazer para ele o que você quiser, que ele não vai dar conta. Não vai dar conta. Ele não aprendeu. Nós comentamos isso aqui. Sai na vida dessa forma, vai e chega ao casamento. O rapaz sai da casa da mãe com tudo na mão. A moça sai da casa também dos pais com tudo na mão. Esses dois vão formar uma família. O que vocês acham que vai acontecer? Separação. Os dois não estão acostumados a dividir. Eu quero ser feliz, a outra também quer ser feliz. Como é que vai ser? Está vendo como que as coisas vão em sequência, vão se complicando? A nossa irmã falou aqui do caso do suicídio. Os antigos dizem também que cabeça vazia é oficina do diabo. Na espiritualidade nós dizemos que cabeça vazia é ninho de obsessor. O que é isso? Quando eu não tenho não, e eu começo a devagar muito, e eu começo a abrir um leque desnecessário, porque tem discussões que são desnecessárias. Né? O que os filhos fazem hoje? Começa a importunar a mãe para ficar livre e paz. Ou deixa. Mas toda ação, ela gera uma reação. Quando você tem autoridade, e a autoridade ela vem de um procedimento, de uma conduta, de um acompanhamento diário, você falou não. No seu tom de voz a criança já vai entender que ali tem que parar. Nós avós até, e aí é uma responsabilidade, gente, não só dos pais e da mãe, dos avós, dos tios, né? Todos têm que participar.
Eu me lembro que minha primeira neta, um dia foi fazer uma birra, eu não cheguei a levantar, mas eu quis fazer um movimento de pegar ela, meu filho de onde estava fez assim para mim. Vou deixar ela ir, aqui ela não vai, birra não vai funcionar. Ela ficou ali, o tiquinho levantou e se eu faço o movimento, ela começa a jogar com aquilo, é natural. É óbvio que você tem que analisar. Por que a criança está chorando? O que está impactando? Qual a capacidade dela de entendimento do que ela está passando? Porque tudo para uma criança é importante. Tudo para uma criança é importante. Às vezes uma birra na birra traz muito aprendizado. Ela vai mostrar uma dificuldade que ela está tendo aqui, que você pode auxiliar. Mas não fazer parte do jogo dela, é diferente. Completamente diferente. Você vai analisar no momento certo, da maneira que ela consegue entender, você vai levar para ela. Você vai esperar ela serenar, né? Vai ter momentos de ser duro. Você vai ter que ser firme. Esse exemplo do Rossandro aqui, né? Teve um exemplo agora essa semana de um professor, uma faculdade, na minha faculdade eu posso até falar, da PUC. Esse cara na rua, na época, tinha um filho novo, e o filho passou e jogou o relógio dele no chão. E ele ficou observando. O filho estava com um cofrezinho para comprar algo que ele desejava, e ele estava juntando, o pai criava dessa forma. O pai falou, quebrou. Ah, pai, não vi, não, você viu, você empurrou, jogou no chão, quebrou. Tem que arrumar, tem. Mas a responsabilidade de arrumar é sua. Ele falou, confia. Essa história no final, para mim, tem um pouco de exagero da parte do pai, vocês vão entender. Aí o pai pega o filho, leva no lugar de conserto, chega lá, a mulher faz o preço, ele abre o cofre, a vendedora olhou para o pai e falou, você vai fazer isso mesmo? Ele falou, pô, é problema dele, ele quebrou. Contaram o dinheiro, faltava R$4. Aí o pai virou e falou, meu pai, falta 4 reais. O problema é assim, você conversa com ela, pede um desconto. Ele aprendeu o remédio e não aprendeu a dose. Isso para o menino pode virar um trauma muito maior do que uma correção. Eu trouxe esse caso exatamente para isso. Porque quando a gente fala em autoridade, a gente tem que ter limites. A gente tem que pensar, porque senão a pessoa sai daqui e sai, não é esse o objetivo. Você não muda uma atitude que você está no filho da noite para o dia. É um processo, é uma construção. Eu começo a preparar ele para a mudança que eu quero, mas eu tenho que preparar. É como você pegar uma criança que faz uma gracinha, joga um copo no chão, todo mundo está achando bonitinho. Mas quando chega a 4 anos, ela joga um copo, ela apanha. Sai do bonitinho para o feio. Mas ninguém preparou essa criança para... Percebem? São coisas simples. Você tem que trabalhar. Se você tem uma dificuldade no lar, não é amanhã você chegar e falar daqui para frente vai ser assim. Você começa o processo de mudança junto com o lar. Quem é da área de psicologia, se tiver alguém aqui, pode até me auxiliar. Um tratamento para psicologia. E está muito sério esse problema nos jovens. Jovens de 7 a 15 anos lotando os consultórios de psicologia por falta de limites na infância. Criam dificuldades que não precisavam, que faz parte do processo. Para você ser pai, para você ser mãe, você assume um compromisso junto à espiritualidade, junto a Jesus. E essa corregenda, ela só vai ser autoridade se não tiver o excesso. Exatamente. Se não tiver o excesso, passa a ser autoritarismo. Passa a ser, não produz nada. Sim. Não produz nada. Tanto que se você tiver 3 filhos, cada um você vai agir de uma forma. Sim. Falar de uma maneira, levar de uma maneira, mas é preciso levar. É preciso levar. Você precisa levar de uma maneira que talvez vai ser impactante em determinado momento, mas que traga um crescimento futuro. A semente tem que ser plantada, porque senão você coloca seu filho em risco. Você coloca ele em dificuldades necessárias. Quando a gente fala, e que os psicoterapeutas trazem hoje, essa infantilidade dos pais, de querer ser amiguinho dos filhos, de preocupar, você me ama?
Gente, a professora não vai amar o filho, ela vai ensinar. Se ele está num contexto que ele é um príncipezinho e que ele que recebe o amor todo, na hora que a professora chama a atenção dele da sala, ele vai reagir. Ele não está acostumado com aquilo. Pois não. Nós estamos num processo hoje desafiador, porque há um tempo atrás a mulher estava no lar, certo? Hoje os dois trabalham. Então, está errado? Não. É a conquista de cada qual com a necessidade do processo familiar. Nesse meio, nós temos o quê? Os filhos. Como aliar essa situação? O que fazer para aliar? Não vai mudar o processo. A tendência é mudança. Uma geração ela não fica para sempre. Ela tem evolução. Nós estamos em evolução. Sim. Agora, como coordenar esse processo? O que eu estou deixando de fazer? Porque não é fácil. Sim. Educação, ela parte da palavra ação. Sim. Não é isso? Sim. Então, como fazer isso sem criar um processo de dependência de jogos em que os filhos fazem por imaturidade, não é por maldade, né? Principalmente mais novos. Como administrar chamando essa atenção de amor? Olha só, o que você trouxe é muito interessante. No início do estudo, eu dei o exemplo do Rossano, que é o limite lá de receber o brinquedo. Tem situações que não pode haver negociação. Por exemplo, seu filho vai ter que ter a hora de brincar. Gente, esse é outro ponto aí, que eu vou fazer uma parte aqui muito séria. Os pais hoje preparam os filhos para ter, não para ser. Então a criança na primeira infância lota a criança de ginástica, piscina, inglês, prepara ele para a sociedade. A criança perde um período de infância numa carga muito grande. Eu tive na família sobrinhas que a receita da médica, do psicólogo, diminuía a tarefa dela, deixava ser criança. Ela saía da aula, almoçava e ia para o inglês, do inglês para a natação, da natação. Não vai funcionar. Nesse processo que você trouxe dos pais, que é interessante isso, na minha geração, o pai saía, a mãe ficava em casa. Hoje sai os dois, está errado? Não está errado. Só que o seguinte, quando você sai, você terceiriza. Outra pessoa vai cumprir o papel da mãe, não vai? Ou é uma cuidadora, ou é na escola. Né? Então, que é um dos grandes problemas das crianças. Crianças, às vezes, de 7 anos, que passou por 4 cuidadoras. O que isso vai impactar espiritualmente? 4 personalidades diferentes que ela aprendeu. Cada profissional vai trazer a bagagem de conhecimento que lhe é própria. Como que os pais vão equilibrar isso? Aí vem uma parte interessante, gente. Isso que nós estamos fazendo hoje, os pais aqui estão trazendo evangelização, aproveitar todo momento possível, a hora que chegar em casa com as crianças. Todo momento que você tiver com a criança, você aproveitar com a criança. Mas não é assistir um programa, não é num telefone, é sentando com a criança, brincando, criando situações de convivência com a criança, para que ela te conheça e também para que você possa conhecer seu filho. Por que a sociedade passada tinha mais facilidade? Porque só tinha uma televisão, ficava na sala. E de quem que era o controle? Do pai. O pai é que determinava quem que ia assistir. E cada programa que passava, estava todos sentados ali, pela reação dos filhos, ele já sabia, cada um reage de um jeito. E aí entra na pergunta do nosso irmão, seu nome? Ney. Que o Ney trouxe aqui, dentro do excesso. E eu dei o exemplo de que cada filho você vai dizer de uma forma, aí ele vai conhecendo. O problema, mano, é que hoje, através das tribulações e da conquista material, gente, o Espiritismo não é contra a conquista material. O Espiritismo não é contra nada, ele é contra o excesso. Eu tenho que ter
tempo para sair para trabalhar, mas eu tenho que ter tempo para o meu bem mais precioso, que é a família. Vamos voltar um pouquinho atrás aí na pandemia. Quantos pais, eu tive pessoas que chegaram para mim e falavam: bicho, não sabia que minha casa estava essa bagunça. Mas é lógico, não estava vivendo dentro de casa, estava convivendo. Todo mundo no mesmo espaço, mas todo mundo independente. Quando você passa a vivenciar e que você tem que aproximar, você começa a ver a dificuldade, e tem dificuldade. Não sei se respondeu, mas eu entendo hoje, dentro que a literatura traz, é ser pai e mãe no papel de pai e mãe, não no papel de amiguinho. Porque no papel de amiguinho vai dar errado. No momento certo, a criança vai ter os amigos, vai ter os companheiros, mas ele tem que ter um retorno para a origem dele, e esse retorno que é o lar tem que ser mais equilibrado que lá fora. Não tem como você isentar seu filho do que ele vai vivenciar, mas tem como você preparar. Ele não parece de Paulo, ele fala que o mais importante não é a quantidade de tempo que se passa com a criança, é a qualidade. Em tudo que se passa, está na qualidade. Gente, a gente fala sempre o seguinte: o fruto não cai onde está a árvore. O que é isso? Os valores morais também são assim. Quando ele traz aqui no estudo que tem uma enxurrada de literatura dando liberdade, e nós vivenciamos isso hoje, você dá certa liberdade para a criança, beira a covardia. Porque depois você vai cobrar do seu filho e você vai ter que jogar nele pedra. Porque nós não conseguimos assumir nossos erros, as nossas limitações. Se você perguntar a um pai que o filho saiu do desregramento, em via de regra, ele vai falar: eu fiz tudo que podia. Mas ele fez tudo do que ele podia, partindo do egoísmo dele, daquilo que ele entende de vida. Por que mãe é uma palavra sublime? Porque traz renúncia, não é? Você renunciar pelo filho, é a vida de uma mãe. Nós fizemos um estudo aqui outro dia sobre gravidez de 10 a 14 anos. Como que uma menina de 10 anos vai entender que a vida dela dali para frente vai ser renúncia? Quando que um homem, um rapaz, um jovem de 10, 15 anos vai entender que ele teve um filho e que esse filho, ele vai ter que renunciar tudo que ele imaginava na vida dele pelo filho? Não vai entender. Ele não está preparado para isso. Aí, mas então quer dizer que se a criança tiver esse acompanhamento, é impossível de acontecer com ela? Não. Impossível não é, mas pouco provável é. Porque você pode estar onde você estiver, aqueles conselhos principais dos seus pais você não afasta. Você não se deixa levar. Agora, se você deixar o modismo entrar, se você deixar, se você afastar, por que essas conversas assim ficam pesadas? Porque nós afastamos do Evangelho de Jesus. Lá atrás não tinha isso. Lá atrás não tinha tanta criança traumatizada, porque o não era não e pronto. É não. A hora que a criança, é o que eu disse, até os 10, 12 anos eu tinha medo do meu pai. Depois que eu passei a conhecê-lo, acabou o medo. Enquanto eu não tenho idade, maturidade para entender, eu vou ter que ter medo, gente. Não tem como ser diferente. Depois que eu começar a entender, sai o medo e entra o respeito. Enquanto a criança não entender que ela tem que ter respeito, ela tem que ser. Para o espírito, qual que é a relação? Não é a dor que tem que me fazer acordar? Não é assim? No nosso processo reencarnatório? A dor é uma punição ou é uma bênção? Bênção. Assim ou não, passa a ser uma bênção. O que a gente vê hoje, e que a Mara trouxe muito bem, é que o seguinte: os pais saem para trabalhar, a criança passa a ter várias referências, porque o cuidador geralmente arruma outro emprego, sai, tem uma dificuldade. Até nisso antigamente era melhor, né? A pessoa tinha uma pessoa na família que criava a família inteira. Hein?
caso de vó. Vó, caso de vó. Você quer saber do caso de vó? Em que contexto? Não, vocês vão dar dois, Que né? Ah, sim. Aí eu falo assim, eu entendo que, tá, mas vó, porque vó pensa diferente de mãe. Tá, vamos analisar. Olha que bacana que ela trouxe. Vó pensa diferente de mãe. Será que pensa diferente de mãe mesmo? Então vamos lá, vamos estudar essa situação. Vamos estudar essa situação. Se meu filho tiver que ficar com alguém, eu prefiro que fique com a avó. Por que fique com a avó? Porque tem um contexto familiar todo envolvido. Seja pai aí ela falou, olha, não sou homem, eu vou. Então, tá com sua mãe. Já tem os valores. Você cuidar do filho de terceiro, você pode ir até a página 2. Da 3 para frente é com os pais. Você tem que amparar. O dever de educar é dos pais. Está dando para entender? Então é o seguinte, meu filho está com minha sogra, por exemplo. Fala a mim, gente. Eu fui muito feliz com a sogra. Só tive sogra boa, graças a Deus. Então minha sogra, está com a avó. Vai receber valores dela? Vai. Vai receber uma para? Vai. Mas o dever de educar é meu. Ele participa. Se nós temos uma conversação sadia entre família, é muito mais fácil ajustar. É muito mais fácil. Ah, tá aí, mas a avó segue mais a chantagem do filho. Sim. Mas o filho é chantajoso só na casa da avó ou é da personalidade dele? Da personalidade dele. Há uma discordância aí, porque é o seguinte, se você tem a sua mãe criada em bases morais fortes, né? Sim. E essas bases morais são repassadas para o filho. Sim. Se o seu filho vai ficar com a sua mãe ou com o seu pai, Sim. ele vai ser criado também nas bases morais que você foi criado. Sim. Então essa reação vai ser em cadeia. Sim. Começou certo lá, vai terminar certo aqui. Você sabe o que acontece nessa colocação? Desculpa, Ney. É o seguinte. Quando eu falei aqui a princípio, quando a Amara trouxe esse assunto, isso é muito interessante, assim, que é segundo, a personalidade da sua mãe ou da sua sogra, você está próximo, você conhece com facilidade. Como que eu vou entender a minha sogra? Olhando para o meu marido, olhando para a minha esposa. Né? Você tem uma base. Mas tem coisas lá que eu não concordo. Bacana, sempre vai ter. Sempre vai ter. Porque o processo é de evolução. Só que o processo de evolução não pode fugir a determinadas bases. O que a gente tem muito hoje? A facilidade de transferir o processo educativo. O que é isso? Meu filho vai ser educado na escola. Não vai. Na escola ele vai aprender português, matemática, ciência, biologia, instrução, ele vai ser instruído aí. Exatamente. Meu filho está na casa da mamãe. O lar da mamãe é o lar da mamãe. Hoje o meu é o meu. A egrégora do lar da mamãe, o que é egrégora, gente? É a soma do pensamento daquele lar. O campo vibracional daquele lar é um, do meu é hoje. Antigamente isso era até mais próximo, né? Quem é que, vou fazer uma pergunta aqui chique, quem entende o que é burralho? Burralho? Conhece? Uma pancada, burralho, não, um chupa, não, coisa forte. Não, burralho. Uns falam burralho, outros burralho. Vocês lembram? Sabe o que é isso? Era um potezinho de tempero que ficava em cima do burralho, que é a cinza. Quando a filha casava, ela levava o pote daquele tempero para a casa dela e reiniciava o fogão da casa dela. Então os temperos de família eram tudo igual. Era tudo igual há uns anos atrás. Isso hoje já mudou. Então o tempero da casa de mamãe já não é mais o meu. Bacana? A educação de mamãe, a sua vai ser melhor do que a da sua mãe. A do meu filho vai ser melhor do que a minha. É processo natural quando se tem a base. Quando se tem a base. Emmanuel fala que nós temos que conviver com os de nossas épocas. Nós estamos no meio,
mas não precisamos necessariamente fazer parte do meio. Não adianta eu chegar para minha mãe ou para a vovó e virar para ela e falar assim: você está educando meu filho errado, tá? Não está educando com os valores dela, mas você já conhece. Você faz a correção ali na frente. O problema é que quando você traz uma cuidadora de fora, você não conhece. Você vai perceber as reações do seu filho lá na frente. E aí já fica mais complicado. Não que esteja errado, a necessidade de hoje é diferente. Pagar uma prestação de casa, um aluguel, uma escola hoje, não dá brinquedo. Tem que os dois trabalhar, ok. Mas os dois também não pode se perder, não pode deixar passar a oportunidade e a responsabilidade de ser pai e mãe. Nesse momento ele está pai e mãe. É um casal. E para isso precisa sentar com os filhos. Sentar no chão mesmo, brincar, fazer brincadeira lúdica, ensinar, fazer a criança aprender a dividir, observar as reações. Outra coisa, gente, observar os desejos. Criança pequena tem desejo? Na maioria das vezes, ela reflete os desejos do pai ou da mãe. Na maioria das vezes, ela deseja e reflete os desejos do pai e da mãe. O homem, geralmente, com 2 anos de idade, ele vai lá. Não vamos entrar na polêmica de jogo, não, gente. Se ele é atleticano, o que ele faz? Ele dá o filho, né? Esse filho vai ser atleticano por quê? A indução do pai. Ele está refletindo um desejo dele ou do pai? A menina, ela quer ser uma princesa por quê? É um desejo dela? Ou ela quer ser um modelo? Ou ela não tem capacidade para analisar isso ainda. É muito comum nós, pais e mães, jogarmos para os nossos filhos aquilo que nós desejamos. E nos esquecemos que o principal que nós temos que fazer é dar a eles base moral para eles serem o que eles tiverem que ser. Nós vamos entender isso, que ele diz aqui na frente. Ele fala uma frase interessante, que isso vai interferir até no processo de como os filhos vão encarar a profissão, o lar que eles vão ter. Porque é o seguinte: eu crio meu filho com o desejo, isso a gente vê muito bem da sociedade, gente, de ser, por exemplo, um médico. Mas ele tem uma tendência para ser um mecânico. E eu vou forçando. Ele vai ser um médico. Eu tenho recurso, eu busco. Ele vai ser um bom profissional? Não vai. Não vai. Eu, essa semana passada, tem 15 dias, eu recebi um convite. Eu tive em Itaúna e fui num restaurantezinho muito bacana, italiano. A mãe era química da Vale, sempre mexeu com cozinha, sempre foi o sonho. A filha já fez 3 cursos superior e virou para a mãe: eu quero gostar de cozinha. Investiu na cozinha, na culinária, já viajou 8 países mexendo com culinária e hoje montaram. Também estão felizes. No processo reencarnatório, se você tem um filho de 5 anos, ele tem várias opções. Ele pode ser médico, ele pode ser um bom dentista, ele pode ser um advogado, ele pode ser um mecânico, ele pode ser um galinha. O que ele tem que aprender é fazer com amor aquilo que ele está fazendo. Então, o meu filho, ele não sabe o que ele quer ser, não. Ele já tem 21 anos. Aí um tempo atrás eu falei com ele: Guilherme, você não sabe o que você quer, você escolhe uma profissão e aprende a botar aberto. Porque sem profissão você não vai ficar mal. Aí ele está fazendo farmácia do seu mãe, você pode ficar tranquilo, eu vou pôr um diploma na sua mão. Ele pode pôr minha mão porque é aberto esperando o diploma. E eu faço questão mesmo, que ele se forme para ele ter uma profissão. Isso que você trouxe, olha o outro lado que você trouxe.
Nós vamos lá na pergunta. Por isso que eu trouxe esse livro hoje, gente. O livro que a gente está estudando é esse aqui. E eu trouxe esse livro aqui, o Consolador. Sabe por que eu trouxe o Consolador? Porque sempre essa colocação vem quando o tema é esse assunto. Aquela pergunta que ele traz aqui, 190, que diz assim: quando os filhos são rebeldes, incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Que é aquela situação, quando os pais já fizeram tudo aquilo que eles tinham que fazer, o que cabiam eles fazer, o que vai advir disso? Aí vem a resposta que Emmanuel nos traz. Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo de compreensão do sentimento. Então vamos lá. Eu peguei essa resposta que encaixa um pouco nisso. Meu filho com 21 anos não tem uma função, trabalha. Então ele já tem o sustento dele. Mas vamos dizer que eu fiz tudo que me cabia. Aí a gente tem que prestar atenção nisso, gente. Eu fiz tudo que me cabia. Eu levei para ele o Evangelho. Eu levei para ele a educação necessária. Depois de tudo isso feito, o que vai corrigir ele para voltar para o trilho? A dor. E qual a sua reação perante a dor do filho? Porque evitar a dor para ele e para mim, né? Mas a dor é dele. Eu no plano espiritual, vendo ele passando dificuldade. Olha que bacana que nós chegamos aqui. Olha que bacana que nós chegamos aqui, gente. Só um segundo, que nós temos que estar curto. Olha que bacana que nós chegamos aqui. Está vendo que o amor de mãe é o maior amor existente ainda no plano terreno, mas que ele é um amor egoístico? Que a mãe protege o filho, mas é para não sofrer? Porque o sofrimento do filho gera sofrimento? Aí está a grande sabedoria. Aí está a grande sabedoria. Se eu entendo que meu filho está passando por uma dor e que essa dor vai trazer crescimento, eu tenho que deixar ele sozinho na dor? Não. Eu tenho que auxiliá-lo na dor. Mas passar pela dor é com ele. Isso é com ele. É o que os pais não fazem hoje. Na minha geração, se eu fizesse uma dívida grande, chegasse para o meu pai e ele falasse: se você fez a dívida, não tem para pagar, nós vamos chorar junto. É o que eu posso fazer. Mas eu ia ter que trabalhar e ia ter que pagar. Altair, pode até também ocorrer aí transferência de responsabilidade. Por exemplo, forma, ele está fazendo farmácia, aí ele, né, formou e tal, depois fala: não era isso que eu queria, a senhora que me induziu a fazer isso. Não, mas quando chega nesse ponto, vamos lembrar da base. Vamos lembrar da base. Volta aqui. Vamos lembrar da base. A base, quando está bem feita, ela evita problema lá na frente. Você lembra do início do estudo? O início do estudo partiu disso. A base, quando está bem feita, nós temos 5 minutos só e nós vamos abordar isso. Por que o sentimento, da dificuldade, da dor, nos impacta muito? Porque nós queremos brincar que somos deuses. Nós achamos que somos pai e mãe e que o filho é nosso. Ele sendo nosso, ele vai ser o que eu desejo. Ele não vai passar por dor, não vai passar por dificuldade, não vai passar por lutas. Só que nós não podemos esquecer que existe um plano reencarnatório, que ele tem a necessidade específica dele e que me cabe auxiliar e dar a ele o melhor para ele caminhar. E às vezes o melhor para ele, gente, olha, falar do Evangelho, às vezes a gente fala de tudo. Na última aqui, um companheiro nosso que falou: aí você vai sair daqui preso. Mas é porque o tema é pesado. Eu tive uma experiência de vida, e aí
Não sou eu, é a espiritualidade que nos conduz, que nos ampara. Você está no lugar certo, no momento certo, para que você possa ser amparado. Meu filho, no ano de nascimento da filha dele, no 8º período de direito, apareceu um tumor das carótidas. E isso foi crescendo. Em 9 meses ele teve que fazer uma cirurgia seríssima. As previsões médicas eram as piores possíveis. O matar metade do cérebro, as sequelas eram imprevisíveis. Do dia que nós saímos do médico, que recebeu, foi até o Márcio Arruda, que era um papo aí nessa área, nós saímos da sala dele. Eu tive uma das conversas mais difíceis com ele, que eu disse o seguinte: Felipe, daqui para frente nós vamos pedir o que for mais importante para o seu espírito, e vamos confiar. E ele me fez um pedido também, que ele diz assim: pai, eu quero ver minha filha nascer, depois eu faço a cirurgia. Isso era novembro, dezembro, e ele veio operar em março. O filho dele nasceu, operou, graças a Deus, deu tudo certo, melhor do que a gente podia, e a expectativa apresentava. Por que eu trouxe isso aqui? Não para servir de exemplo para vocês como pessoas, como ser, mas trazer o exemplo que o Pai nunca nos deixa sem um amparo. Nunca. Você só passa por um processo desse com equilíbrio se você estiver ligado à tomadinha da fonte. O que impacta para os nossos filhos? Por que o fruto não cai longe do pé? Como você disse, o filho com a avó, ou com a empregada, que hoje não chama mais empregada, cuidadora, ou com o tio, ou com quem quer que seja, ele tem que estar ligado à sua fonte moral, nas suas bases morais. E as suas bases morais, ela só está segura se você estiver dentro de um processo que você esteja ligado com o Pai. Nós falamos muito aqui, já está nos minutos finais. Nós aqui estamos estudando, as crianças estão recebendo o mesmo assunto lá embaixo, de acordo com que elas têm capacidade de entendimento. Respeitemos isso, entendemos o processo de nossos filhos. Quando chega num ponto, porque hoje é muito comum, gente, as crianças hoje, não é que elas são muito mais inteligentes do que a gente que veio lá de trás, não. A natureza não dá salto. É que elas recebem muito mais informações do que antes. Então é comum a pessoa às vezes ficar perdida em determinado momento. Mas se ela estiver atrelada a um meio seguro, quantas pessoas fazem um curso, como ela diz, de enfermagem, o filho trabalha uma carreira, aposenta e depois vai fazer o que gosta. É processo. O que ela tem que aprender é fazer com amor o que está fazendo. Ela tem que entender que o copo d'água, que o sapatinho, que a comida na mesa é um sacrifício dos pais em favor dela. Ela tem que ter isso inserido para que ela desperte o sentimento de gratidão, que é um dos sentimentos mais belos, que sem ele a nossa encarnação fica muito complicada. Gente, nós temos 1 minuto. Mais alguma pergunta? Não? É um tema complexo. Mas é complexo porque nós fugimos da fonte, nós afastamos da fonte. Se a gente trouxer o Evangelho para dentro de casa, fica simples. O não fica até prazeroso de fazer, porque o não vem seguido de um entendimento maior. O que ela trouxe aqui para a gente, só para me finalizar, o que ela trouxe assim: eu quero o seu diploma. Se você não se definiu até agora, então eu vou definir para você: eu quero esse diploma. Vai dar ele uma base para o que ele quiser lá na frente. Está ok. Mas uma base precisa ter. Chega um momento que a definição é dos pais. Na primeira infância, principalmente. Eu acho um absurdo, isso trago pela psiquiatria, pela psicologia, que é a seguinte: uma mãe chegar para o filho na frente do buffet e perguntar, por exemplo: filhinho, o que você quer comer? Batata frita. Vai ser, eu tenho que deixar por causa do horário. Não, é só porque hoje também os pais não levam as crianças à igreja que frequentam. Sim. E o Rossandro, ele fala o seguinte: que foi feita uma pesquisa para descobrir por que o jovem... Eu já trouxe aqui, nos 22 anos, 2 grupos, que até os 6 anos o que tiveram contato com a religiosidade não se desviaram, mas aí o tempo é curto, uma outra a gente traz. Então, gente, agradeço a vocês pela colaboração, pela participação de todos. Não esqueçam, vocês têm autoridade enquanto pais
dado pelo divino e pelo social. E tem também os deveres, né? Como diz Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, versículo 9: Deus perguntará a todos vós, pais, o que fizeste dos filhos que eu vos confiei. Muita paz e muita luz a todos. Muito bem, muito bem. É igual o nosso irmão disse, né? Esse assunto precisa ser debatido, precisa ser continuado, né? Aliás, domingo que vem tem mais continuação do assunto. E vai ser não é comigo, mas é. Domingo que vem tem A continuação. autoridade dos pais espíritos. O importante é o seguinte: a gente abrir o coração para o amor, porque eu lembro de ter muito medo quando eu tive meus filhos. Eu pensava, será que eu vou conseguir? Eu recordo, aqui na casa mesmo, quando eu tive o segundo filho, de receber a seguinte orientação: faça o que eu tenho de fazer com amor. E essa lição foi maravilhosa na minha vida. Meus filhos estão retribuindo constantemente isso. Então, eu já disse aqui em vezes passadas que a gente não nasce pai, né? A gente se faz pai a cada dia e mãe. Mas é isso aí. Haverá nos próximos capítulos, aguardem as novas séries. Gente, os nossos recadinhos aqui no nosso lembrete: orientação para o culto no lar, orientação na recepção, atendimento fraterno segundas e quartas-feiras, deixar o nome na recepção a partir das 19 horas e aguardar no salão. Orientação espiritual às quartas-feiras, deixar o nome na recepção a partir das 19 horas e aguardar até o final da reunião. Estamos sempre rogando doações para as cestas básicas, né? Então, quem lembrar aí, está vindo para cá, quiser trazer um açúcar, um fubá, um leite, um óleo, está sempre necessitando, tá? Os convites ainda continuam. Nós estamos fazendo a campanha do quilo domingo e tem sábado e já tem domingo. E domingo está precisando de mais gente agora. Domingo está bem vazio, né? Quem se propor no domingo também está precisando. Mas tarefa é o que não falta aqui dentro, viu, gente? Tarefa é o que não falta. Tarefa é o que não falta mesmo. Então, qualquer um se sentir o desejo de vir ajudar, a prática do Evangelho, o laboratório é aqui. Então vamos colocar o nosso conteúdo de conhecimento em prática do Evangelho. No mais, agora agradecer. Logo após o passe será dado, né? E a gente continua pedindo às pessoas que todas as reuniões aqui são gravadas, estão no YouTube, né, que assistam, aproveitem as horas de folga, poder assistir dentro de casa, né, e realmente nos ajude a fazer cada dia melhor, né? Vamos agradecer então toda essa bênção que a gente recebeu aqui, que a gente possa levar essas energias de amor, de paz, de conhecimento para todos os caminhos que a gente percorrer. Que todas as pessoas que estiverem conosco no porvir possam perceber um pouquinho dessa bênção que nós recebemos hoje aqui, que a gente possa levar isso longe. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nossos pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Mãe Santíssima, nos cubra com teu manto de amor e de paz. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela presença.